Boa noite, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br. Minhas redes sociais são youtube.com/drIcaroalves, facebook.com/drIcaroalves, instagram.com/drIcaroalves, ok? No LinkedIn eu tenho um perfil que é mais voltado à parte de palestras, à parte de contratação para eventos, como marcar consulta, essas coisas, tá bom? Então, já que está todo mundo me escutando direitinho e me vendo direitinho, vamos lá. Hoje, dia 27/10/2019, 27 de outubro, às 8h45 da noite, eu vou falar para vocês brevemente sobre o SAMe, a S-adenosilmetionina, tá? Que é um suplemento ainda pouco conhecido, mas muito útil e muito promissor, como vocês vão ver ao longo da live, tá? Por favor, dê o like, comente, compartilhe o vídeo depois que ele tiver publicado, porque só assim ele atinge mais pessoas e vai ajudar na saúde de mais gente, ok? Quando você dá o like, segue o canal, comenta e compartilha, os algoritmos de busca vão disponibilizar o vídeo com mais facilidade para mais pessoas. E aí a gente vai ajudar mais gente, tá bom? Então eu conto com vocês para fazerem isso. Obviamente a ideia desse meu vídeo não é substituir a consulta médica ou de nenhum profissional de saúde e nem indicar ou estimular a automedicação ou autossuplementação, ok? Leve o conhecimento que você adquiriu hoje para os seus profissionais de saúde de confiança, para que eles possam ver se para o seu caso esse conhecimento serve e se individualmente o SAMe e outras coisas são indicadas para a sua realidade, para suas queixas, à luz dos seus exames, hábitos de vida, etc. Eu sei que mesmo avisando essas coisas, muitas pessoas vão fazer por conta própria, tá? Não é o recomendado, tenham cuidado, tá bom? E é claro, como a gente vai falar de um suplemento, para o SAMe serve a maior parte do que está no icaro.med.br/suplementação. Como é um link sem o C cedilha, sem o atil, suplementacal, porque antes de tomar qualquer suplemento na sua vida, entenda, existem medidas que você tem que se importar e fazer antes ou durante o uso do suplemento, senão você vai jogar seu dinheiro fora ou vai colher poucos efeitos, nenhum ou um monte de efeitos colaterais. E eu explico essas medidas lá no icaro.med.br/suplementação, tá? E nunca use suplementos ou remédios fora situações de urgência e de emergência, sem antes ou junto você melhorar seus hábitos de vida, que são aqueles que eu coloco lá no icaro.med.br/12 passos e no icaro.med.br/questionário, tá bom? Nunca, fora situações de urgência e emergência, tome alguma coisa sem melhorar essas coisas primeiro. Ou você não vai ter eficácia, ela vai ser pequena, ou vai ter efeitos colaterais causados. Depois não diga que eu não avisei, tá bom? Eu quero que você entenda, eu vou até fazer um post sobre isso em breve, que uma substância isoladamente só vai fazer muita diferença em quem já faz todo o resto direito. Por quê? Porque era a pecinha que faltava. Então, eu tenho pacientes que têm a homocisteína alta. E aí, depois que você começa a tratar o paciente, ele melhora os hábitos de vida, leva tudo a sério, suplementa, e ainda assim a homocisteína cai um pouco, mas continua um pouco alta. Para esses pacientes, muitas vezes eu vi colocar a B6, a B9, a B12, a betaína, a acetilcisteína, ou SAMe, ou várias dessas, e aí pronto, derruba a homocisteína, era o que o paciente queria. Então, assim, quando o paciente já faz o básico direito, às vezes uma substância chega e parece um milagre, porque na verdade era ela que estava faltando, tá? Mas para a maioria das pessoas por aí, é difícil que algo, uma substância, mesmo que seja boa, faça tanta diferença assim, porque está faltando um monte de outras coisas junto no paciente. Então, assim, não condene uma substância só porque ela não funcionou em você. Pode ser que faltem outras coisas, que o seu problema seja outra coisa, tá bom? Então, assim, com o SAMe é a mesma coisa. Vocês vão ver vários usos possíveis dele aqui, mas pode não servir para todos os casos daqueles distúrbios ou doenças, porque em vários casos pode estar faltando outra coisa, tá bom? E onde você vai conseguir encontrar o básico que você precisa saber sobre SAMe, incluindo as referências científicas? Lá no icaro.med.br/SAMe, eu vou colocar os links que eu usei principalmente para estudar. Claro que eu estudei um monte de coisa, mas os links que eu estudei, que eu olhei principalmente para estudar para vocês, tá? Para estudar e para fazer essa live, eles estarão lá para vocês poderem olhar depois, porque eu incentivo sempre o estudo por vocês.
O paciente, mesmo que não seja da área de saúde, tem que ser o principal interessado pela própria saúde e estudar. Senão ele está jogando a saúde dele na mão de profissionais de saúde que nem sempre são seres humanos, podem falhar, podem não acertar de primeira, de segunda, de terceira, ou podem ir pelo caminho errado. Tá? Então, quando o paciente estuda, fica mais fácil de acertar quando há parceria entre o profissional de saúde e o paciente que faz o certo e estuda o certo. Tá bom? E por que eu resolvi falar sobre o SAMe? O SAMe, vamos dar uma visão geral, é uma substância que o próprio corpo produz a todo momento. Estima-se que 6 a 8 gramas de SAMe sejam produzidos pelo fígado todos os dias. Tá? E o SAMe está presente, é necessário em quase todas as células do corpo e está envolvido em dezenas de reações químicas fundamentais à vida. Mas ele só foi descoberto, individualizado como substância bioquímica importante há 60 anos atrás e só tem despertado real interesse da comunidade científica de 20 anos para cá na Europa, de 10 anos para cá no restante do mundo. Tá? A maioria das pessoas parece apresentar uma carência relativa do SAMe, relativa significa em relação a outras substâncias do organismo, tá? Ou absoluta, carência de SAMe mesmo. Já que o SAMe, de acordo com o que eu retirei de um dos textos que eu estudei, ele é indicado para melhorar a qualidade de vida de indivíduos acometidos por patologias dolorosas como osteoartrite, fibromialgia, pacientes com depressão leve a moderada, pacientes que necessitam melhorar a qualidade do sono e pacientes que queiram amenizar os sintomas do estresse. E o SAMe também costuma ser associado a fórmulas nutricosméticas e nutracêuticas para melhorar a qualidade de vida de pacientes idosos ou para prevenir o envelhecimento precoce ou pacientes gravemente doentes. Daí você tira. E tudo isso com um perfil de segurança bem favorável, já que raramente o SAMe, quando é bem utilizado, ele causa efeitos colaterais e quando causa, a maioria de baixa gravidade. Quando ocorre, você diminui a quantidade e eles vão embora. Tá? O SAMe é fundamental para a formação do glutatión, ou em português glutationa, que é um dos principais antioxidantes, que para você ter uma ideia, sobretudo no fígado, muitas vezes a glutationa tem uma grande atuação na desintoxicação, principalmente quando a glutationa se liga às substâncias e assim faz com que as substâncias fiquem mais solúveis em água e assim fica mais fácil para o organismo eliminar substâncias que antes não seriam tão solúveis em água. Tá? Um dos efeitos do SAMe. Se você buscar SAMe na literatura, quase 80 mil citações de SAMe no scholar.google.com, que é o Google acadêmico, tá? E ele aparece em vários vídeos na internet, mas na maioria dos vídeos, ou o vídeo é técnico demais, ou é superficial demais, ou ele tem erros importantes, ou é vídeo que ajuda pouco e parece que quer mais é chamar você para algum produto, alguma consulta, visitar o site do cara, da pessoa, alguma coisa assim, sabe? E eu não gosto muito desse tipo de coisa. Eu acho que quando você vai falar na internet, é legal se você puder entregar o máximo possível de conteúdo. E é o que eu tento fazer nos meus vídeos e pelo menos o meu público cativo tem gostado cada vez mais e eu agradeço a vocês. Tá bom? Aí vem a pergunta dos mais críticos. Se SAMe é tão bom assim, por que você nunca ouviu falar dele? Bom, algumas coisas para você pensar. Talvez porque a maioria dos profissionais de saúde pouco ou nada aprenda sobre o SAMe em graduações e pós-graduações. Tá? Na verdade, a gente aprende pouco sobre suplementos em graduações e pós-graduações de saúde. Existe um entendimento vigente aí de que suplementos não são tão eficazes. Alguns até acham que são perfumaria, digamos assim, que não funciona, o que eu acho uma grande besteira. Tá? Talvez você não tenha ouvido falar do SAMe porque ele não pode ser patenteado e assim gerar lucros para a maioria das indústrias farmacêuticas. Muitas vezes as indústrias farmacêuticas elas preferem mudar a molécula, fazer uma coisa nova, patentear aquela molécula nova e ganhar dinheiro com a ação dela durante um tempo. Ao invés de pegar uma substância que não pode ser patenteada, porque a gente produz no corpo humano, como o SAMe, né? Ainda que não produza de forma suficiente ou gaste demais, e aí isso não vai gerar lucro de patente para uma indústria. E também, como eu já disse, porque muitos por aí acham que suplementos são besteira. Tá bom? O SAMe, eu vi em alguns vídeos falando que ele é um medicamento ou remédio, que ele é uma vitamina ou aminoácido. Ele não é nada disso, tá? O SAMe é um suplemento, ou seja, uma substância que o nosso corpo produz e que pode ser dada em doses mais altas
direcionadas como suplemento para fins específicos. Então não é vitamina, não é medicamento, não é substância estranha ao organismo, nem é um aminoácido, tá bom? Então o que é o SAMe? Olha a definição de um dos links que eu estudei para falar para vocês. SAMe é uma substância natural que desempenha muitos papéis essenciais no corpo. Ele é fabricado a partir do aminoácido metionina e do ATP, que é o trifosfato de adenosina, tá? Durante um ciclo químico no corpo, que acontece na maioria das células do corpo, tá? Que recicla o aminoácido homocisteína contendo enxofre. Então, deixa eu traduzir para vocês. O SAMe, ele é produzido naturalmente em um ciclo que leva folato, que é a vitamina B6, que leva vitamina B12, B9, aliás, o folato, tá? Que leva a vitamina B12 e que leva o aminoácido homocisteína, onde você tem conversões da metionina em homocisteína, tá passando pelo SAMe. E esse ciclo químico, ele é fundamental à vida, mas quando há a formação do SAMe, há a participação do ATP, que é a fundamental molécula de energia do organismo, tá bom? Esse ciclo, como eu já falei, ele depende de folato e vitaminas do complexo B para funcionar adequadamente, e o SAMe é um precursor da glutationa, ou seja, você precisa de SAMe para produzir a glutationa. E esse antioxidante é crucial, principalmente para as células que trabalham muito com produção de energia ou desintoxicação, como as células do fígado e do cérebro. Para você ter uma ideia, quando a glutationa cai, os danos no fígado causados pelo estresse oxidativo começam segundos após a exposição a uma sobrecarga, principalmente de álcool e outras toxinas, tá? O SAMe, ele contribui para muitos processos fisiológicos essenciais do corpo, e ele é um doador de um radical chamado metila, ou metil, tá? Quando você tem a doação desses radicais metil no corpo, que são feitos de carbono e hidrogênio, o SAMe, ele vai produzir e reciclar moléculas que sinalizam para o corpo várias mensagens químicas, como, por exemplo, hormônios e neurotransmissores, incluindo serotonina, dopamina, noradrenalina, tá? Então daí você tira. O SAMe é fundamental para você produzir e reciclar serotonina, dopamina e noradrenalina, que são 3 dos principais neurotransmissores relacionados à felicidade, prazer, satisfação, recompensa, coisas que são importantes para a gente viver o dia a dia mais feliz ou mais satisfeito. Esse processo chamado metilação, para quem o SAMe é tão importante porque doa os radicais metil, né, é o processo de adição de grupos metil. É fundamental para você poder exprimir, né, expressar o que os genes querem dizer. O que são nossos genes? São nosso patrimônio genético. Então, para a expressão dos nossos genes, a gente já tinha visto em outros vídeos meus que a vitamina D de dado é fundamental e o SAMe também é fundamental para doar radicais metil, porque você precisa desse processo chamado metilação para que sua genética possa se expressar adequadamente. Olha a importância, tá? E o SAMe também modifica moléculas importantes na membrana das células, tá? A membrana que é a parte externa de todas as células, e isso é importante para a comunicação entre o que está fora e o que está dentro das células, tá? Como o SAMe ele ocorre em praticamente todas as células vivas, os cientistas acreditam que há muito tempo, tá, as células precisam do SAMe para poder enfrentar influências destrutivas por toda uma vida. Então o SAMe é fundamental para tudo isso. Resumindo, o SAMe ajuda a tratar a depressão, melhorar o humor, prevenir e tratar doenças do fígado, melhorar o funcionamento do cérebro, melhorar a dor da artrite, tá? E para isso ele é tão efetivo quanto a maioria dos anti-inflamatórios e com efeito positivo por mais tempo depois que você tira o SAMe. Ajuda na fibromialgia até a otimizar a função da parede dos vasos sanguíneos, de dilatar quando necessário. Olha só que importante. E como é que ele age em cada um desses quadros? Vamos lá. Na depressão, o SAMe ele influencia a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. E assim ele afeta o humor, tá? O SAMe é capaz de cruzar a barreira hematoencefálica, que é uma barreira que a gente tem no cérebro, que impede que tudo que cai no seu sangue vá para o seu cérebro. Senão seria catastrófico e a gente viveria muito menos tempo, ok? Então a maioria das substâncias e medicamentos tem dificuldade de atravessar
a barreira hematoencefálica. O SAMI atravessa, o que já é uma vantagem, tá bom? Estudos comprovaram que tem menos SAMI no líquido cérebro-espinhal, que é o líquido que fica ao redor do cérebro e da medula dos depressivos. E que você tem um aumento do SAMI no sangue ajuda a melhorar os pacientes com depressão. Junto ao ácido fólico, que é a vitamina B de bola 9, B9, o SAMI melhora os neurotransmissores e a atuação deles, principalmente melhora a produção de neurotransmissores, tá? Serotonina, dopamina e noradrenalina. E assim ele ajuda a otimizar o humor, a cognição e o funcionamento geral do sistema nervoso. Você tem que lembrar que o cérebro tem comunicação entre si, os neurônios comunicam-se através de neurotransmissores. E 3 dos principais neurotransmissores para essa comunicação são noradrenalina, serotonina e dopamina, que remédios antidepressivos, a maioria deles não aumenta a produção de neurotransmissores, tá? Diminui a degradação deles, aumenta a quantidade deles na fenda sináptica transitoriamente. O SAMI não, ele aumenta a produção dos neurotransmissores e o efeito deles, tá? Muitas vezes o SAMI funciona mais cedo que medicamentos, até em quem os antidepressivos já falharam no passado, e muitas vezes melhora a resposta aos antidepressivos, né? Possibilitando menores doses e por menos tempo dos antidepressivos. E junto com alguns antidepressivos, pode ser o que faz eles funcionarem ou faz com que eles comecem a funcionar mais cedo, tá? Então ele é especialmente útil naquelas depressões que melhoraram pouco ou pararam de responder aos tratamentos convencionais. O SAMI costuma ir na causa de muitas depressões, que é a carência de produção de neurotransmissores como dopamina, serotonina e noradrenalina. Eu estou repetindo para vocês fixarem, tá? Então ele não vai só nos efeitos ou sintomas, como a maioria dos remédios faz, né? Que é basicamente diminuir a degradação do pouco que você produz. Ele ajuda a produzir mais, tá? Então isso é bem importante. E assim, o SAMI no tratamento da depressão é simples. Você tem o ácido fólico, que é a vitamina B de bola 9, uma enzima chamada metiltetrahidrofolato redutase, que muitas pessoas têm uma mutação dessa enzima e não conseguem produzir a forma ativa do ácido fólico, que é o 5-metiltetrahidrofolato. Vale a pena pesquisar essa mutação. Esse 5-metiltetrahidrofolato, tá? Que veio através da ação dessa enzima que eu falei no ácido fólico, age na homocisteína e assim você tem junto com a vitamina B12 ativada, que é a metilcobalamina, através de uma enzima chamada metilsintase, você tem a produção da metionina, que através de uma outra enzima, que é a metionina adenosiltransferase, você tem a produção de SAMI. E o SAMI, ele vai doar radicais metil, e esses radicais metil vão ajudar você a produzir dopamina, serotonina e noradrenalina. Então, basicamente, você tem que entender que o SAMI, ele é a pecinha que pode estar faltando em relação a metiltetrahidrofolato, que vem do ácido fólico em quem tenha a enzima funcionando direito, a homocisteína, que é produzida no nosso dia a dia, tá? E a metilcobalamina, que é a forma ativa da vitamina B de bola 12. Então, daí você tira que quando você tem tudo isso funcionando harmonicamente, mais o SAMI, você diminui a homocisteína, porque ela vai ser gasta para produzir o SAMI e ele vai para a produção de neurotransmissores. Daí você entende que um paciente muito depletado de neurotransmissores, em carência de neurotransmissores, pode ter carência do SAMI, e aí você dando o SAMI em um paciente que tenha também a forma ativa do ácido fólico e a forma ativa de B12, você vai ter os efeitos positivos nos neurotransmissores. Resumindo, é isso. Nos links vocês podem ter mais detalhes desse processo. Tá bom? Na fibromialgia, eu já falei bastante sobre fibromialgia no icaro.med.br/fibromialgia. Normalmente, o paciente de fibromialgia, ele tem ansiedade ou depressão, ele tem as dores musculoesqueléticas e tem distúrbios do sono. Até porque quem tem ansiedade e depressão normalmente perturba o sono, porque muitas vezes perturba a serotonina e pouca serotonina vai produzir pouca melatonina à noite, o paciente não dorme direito. Tem outras vias, mas essa é a principal. E assim, a fibromialgia, como eu explico lá no vídeo, ela tem muito diagnóstico errado, tá? Mas estudos comprovaram, nos estudos, tá falando essas doses, que 800 mg por dia aliviaram esses sintomas
em semanas, incluindo de humor, de fadiga e a rigidez matinal, que o paciente refere está mais rígido, tá? De manhã. Possivelmente pelos efeitos anti-inflamatórios do SAMe e pelos efeitos dele sobre os neurotransmissores que eu já expliquei para vocês. Então olhem aí mais uma alternativa para ajudar as pessoas que sofram de fibromialgia. Mas não adianta só colocar o SAMe se você não corrigir as outras coisas que eu falo no vídeo icaro.med.br/fibromialgia. Tá bom? O SAMe também ajuda em questões de fígado e vesícula. Por quê? O SAMe melhora o fluxo de bile, a fluidez da bile. Ele protege o fígado de danos por toxinas com as quais o fígado tem que lidar. Lembrando que o fígado é o órgão que mais realiza reações químicas com a geração residual consequente de toxinas e radicais livres, as chamadas espécies reativas de oxigênio, também chamadas de EROS, tá? EROS, espécies reativas de oxigênio, tá? Sobretudo nas mitocôndrias. Assista meu vídeo sobre coenzima Q10 no icaro.med.br/coenzima Q10, que eu explico mais sobre as mitocôndrias lá, que são as nossas usinas de produção de energia, tá? As mitocôndrias, em boa parte, se protegem desse excesso de radicais livres gerados para não serem lesadas através desse antioxidante glutationa, que é sintetizado em outras partes da célula na presença de SAMe, tá? Então o SAMe, dessa forma, ele protege sobretudo o fígado, mas também o cérebro, que por usar muitas mitocôndrias para produzir energia, cérebro é um órgão que gasta muita energia, ele também está submetido a muito estresse oxidativo. Então o SAMe ajuda a proteger o cérebro também do excesso de estresse oxidativo que ele produz por funcionar normalmente, e ainda mais em quem é estressado, tá bom? É importante você entender que quando a glutationa cai, a lesão ao cérebro e ao fígado, ela já começa segundos depois dessa exposição considerável a álcool e outras toxinas, como eu já falei anteriormente. Segundos, tá? Então daí você entende que uma pessoa que tem intoxicação crônica por qualquer fator, excesso de cigarro, excesso de bebida, excesso de drogas, ou passou por isso, ou excesso de medicamentos, possivelmente tem carência de SAMe e potencialmente se beneficiaria da reposição de SAMe, tá? Mulheres que estejam repondo estradiol, seja nos anticoncepcionais, seja por reposição hormonal, acabam aumentando pela quantidade alta de estradiol, ou aquelas mulheres que produzem muito ao longo da vida, elas podem aumentar a quantidade de colesterol que elas secretam na vesícula biliar, que vai sair na bile. Essa bile fica mais grossa pelo excesso de colesterol e pode aumentar a formação de pedras. E aí um estudo pequeno mostrou 30 e poucos % de redução na formação do colesterol nesse tipo de mulheres, tá? Na bile. E isso fazendo com que houvesse menor formação de cálculos biliares, de pedras na vesícula dessas mulheres, com uma dose de 600 miligramas por dia. E estudos do SAMe em pacientes com lesão crônica do fígado e que tinham sintomas de alta bilirrubina no sangue, bilirrubina que é um pigmento que é para sair, ser eliminado na bile, esses estudos mostraram a redução da bilirrubina e dos sintomas associados ao excesso de bilirrubina, como coceira e cansaço, que são parâmetros que mostram uma sobrecarga do fígado nessas pessoas. O SAMe também ajudou a reduzir essa formação de bilirrubina e reduzir a excreção dela na bile, tá bom? Bom, os estudos recentes também mostraram que o paciente com cirrose, que é aquele grau já de lesão hepática mais avançado, parecem ter bloqueio nas vias que produzem o SAMe, tá? E parece que sem SAMe o fígado não consegue fazer direito a maioria das reações químicas de desintoxicação que deveria fazer regularmente. Por isso que o SAMe está indicado para ajudar pacientes com cirrose ou lesões de fígado em qualquer estágio, tá? Em estudos, o SAMe também reduziu a liberação do fator de necrose tumoral e da interleucina 1, que são marcadores inflamatórios em várias células, glóbulos brancos, células do fígado, células do cérebro, tá? Assim reduzindo a inflamação e em cartilagens e articulações também. Então, fica uma ideia aí, quem ingere álcool cronicamente tem grandes chances de ter carência de SAMe, ou ingere alguma toxina cronicamente. E aí a suplementação dele
parece uma boa também por reduzir a inflamação tecidual e aumentar os níveis de glutationa, o que vai proteger o paciente mais desses efeitos do excesso de toxinas, tá? E estudos já de 20 anos atrás mostraram que em casos de cirrose, em casos leves e moderados, metade dos pacientes não mais precisou ficar na fila do transplante, saíram. E em casos de cirrose hepática severa, aquela que está bem na fila do transplante, pelo menos o paciente sobreviveu por mais tempo, com mais qualidade de vida. Isso na dose de 1,2 gramas por dia, que é uma dose relativamente alta. Sobre álcool e SAMe. O SAMe trata a doença hepática alcoólica por pelo menos 4 mecanismos. Aumenta os níveis de glutationa, que normalmente quem ingere álcool demais por muito tempo tem níveis baixos de glutationa. O SAMe ajuda a reparar o transporte de glutationa para dentro das mitocôndrias, para elas poderem ter uma melhor sobrevivência, um melhor combate de radicais livres e lesionarem menos, diminuindo a energia do paciente para os processos orgânicos. O SAMe pode reduzir a toxicidade dos mediadores inflamatórios, diminuindo a inflamação do paciente, e vai proteger o DNA, que é o nosso código genético, contra danos oxidativos. E a gente sabe que mutação de DNA é fator para câncer, além de outras doenças. Então, gente, quem bebeu muito ao longo da vida ou bebe muito enquanto não consegue diminuir isso, o uso do SAMe pode estar indicado para ajudar, tá? Agora, Ícaro, você falou muito de paciente com lesão alcoólica. E os pacientes que não tenham problema com álcool, mas tiveram lesão no fígado por algum motivo? Excesso de paracetamol, de medicamentos, alguma hepatite viral ou bacteriana, alguma coisa assim. Ele ajuda? Sim. Estudos mostraram que pacientes com lesão hepática não alcoólica também se beneficiaram com o SAMe, uma dose alta de 1,6 gramas. Em poucas semanas, os marcadores de lesão do fígado nos exames diminuíram, tá? Isso é bom. Saindo um pouco do fígado, o SAMe na osteoartrite, tá? Olha só que interessante, ele alivia a dor e a inflamação do mesmo jeito que vários anti-inflamatórios não esteroidais, mas ele mantém os efeitos por mais tempo, mesmo depois que você tira ele. Ou seja, parece que o SAMe não só ajuda a reparar o dano, mas a fortalecer as células das articulações, tanto que depois que você tira ele, os efeitos anti-inflamatórios e de bem para o paciente perduram por mais tempo do que só usar um anti-inflamatório, tá? Basicamente, como ele age na osteoartrite? Ele reduz a ação e liberação dos mediadores químicos inflamatórios. E ele também aumenta o teor das proteoglicanas nas cartilagens, que são substâncias necessárias para desinflamar, mas principalmente para reconstruir a cartilagem. Olha que coisa legal. E assim, o SAMe, na dose de 1,2 gramas por dia, em poucas semanas, já mostrou um começo de efeito que perdurou várias semanas depois, já mostrou o mesmo efeito que ibuprofeno, naproxeno, piroxicam, indometacina, celecoxib, só alguns exemplos de alguns anti-inflamatórios, que usando o SAMe você teve o mesmo efeito anti-inflamatório e ainda mais efeitos por mais tempo depois que se retirou o SAMe. Que coisa, né? Então, assim, SAMe pode ser uma alternativa, ao invés de usar anti-inflamatórios e colher um monte de efeito colateral, ou junto a eles, tá? O SAMe é uma alternativa ao uso deles, possibilitando melhor recuperação das articulações, principalmente do componente de cartilagens, e mantendo um bom efeito depois. Olha que coisa legal. E o SAMe pode ser usado cronicamente pela maioria das pessoas, mas é claro que você reduz a dose depois que você começou a obter uma melhora, tá? Em relação a endotélio vascular, que é o revestimento da parede das artérias e das veias, principalmente das artérias. O SAMe protege a parede das artérias contra os efeitos da falta de oxigênio ali, a isquemia, que ocorre nos infartos, nos derrames, em órgãos transplantados, tá? Ele melhora a resposta desse endotélio aos estímulos físicos e químicos que comandariam aquele endotélio a dilatar, a abrir. Vou explicar para vocês. À medida que a gente envelhece, pelo dano acumulado ao longo da vida, pelo excesso de cigarro, de bebida, de alimentação inadequada, falta de exercício, por aí vai, a parede das artérias tende a ficar mais rígida e estreitada. É o endotélio ficando mais grosso e mais estreito, né? Do ponto de vista dos vasos ficarem mais estreitos. E muitas vezes
os efeitos disso vão perdurar mesmo que a pessoa tente usar medicamentos ou suplementos ou comportamentos vasodilatadores, tá? Ou seja, o endotélio pode responder menos. O SAMe parece que ajuda, de acordo com alguns estudos mais novos, a aumentar a resposta do endotélio para ele ganhar de novo a possibilidade de desinflamar e de dilatar, respondendo a bons hábitos de vida, a medicamentos e suplementos que façam isso. O SAMe também é promissor no tratamento de Parkinson, tá? Porque muitos pacientes com Parkinson, eu falo mais sobre o Parkinson lá no icaro.med.br/Parkinson. Deem uma olhada lá, que o que tem lá vem antes de usar alguma substância, tá bom? O SAMe pode reduzir os efeitos colaterais associados ao uso da levodopa, que é uma medicação muito comumente utilizada para tratar Parkinson e é cronicamente no paciente depois que ele entrou no caso de Parkinson, muitas vezes, tá bom? No diagnóstico. E muitas vezes o paciente com Parkinson vai evoluir com uma depressão e o SAMe vai ajudar nessa depressão e a diminuir os efeitos colaterais da levodopa. No começo, ele não briga com a levodopa. Com o progredir do tratamento, ele pode brigar um pouco e aí você tem que consultar um médico que entenda como equilibrar as doses de levodopa e SAMe. Mas parece promissor para ajudar no Parkinson também. Tá bom? E por último, o SAMe. Olha só esse texto legal que eu tirei de um dos links que eu estudei para a live de vocês. Ele parece que ajuda na fabricação de melatonina pelo nosso corpo também. Melatonina que é fundamental para a gente dormir direito. E que à medida que a gente envelhece, a produção de melatonina cai. A conversão da melatonina, ou seja, a produção da melatonina, envolve duas enzimas no sistema nervoso central. Sendo uma delas a 5-hidroxindol-O-metiltransferase, que é uma enzima responsável pela transferência do grupo metil do SAMe para o grupo 5-hidroxil, tá? Da molécula de serotonina, originando a melatonina. Então, o comércio da melatonina sintética, ele foi recentemente permitido no Brasil, mas muitas vezes você associar o SAMe ao tratamento do paciente pode fazer com que ele comece a produzir adequadamente a melatonina, além, né, dando junto as outras substâncias que ele precisa para produzir a melatonina. E isso vai ajudar para o paciente ter menos estresse e melhorar a qualidade do sono. Que coisa, né? Então eu sugiro que vocês leiam o que está nos links, estudem o que está nos links lá no icaro.med.br/SAMe, tá? E aí as pessoas me perguntam de doses. Eu não vou prescrever doses por aqui, isso é proibido pelo Conselho Federal de Medicina. Mas o que os estudos e os links que eu postei dizem, tá? Vocês podem olhar lá nos protocolos que estão nos links. Você começa com uma dose maior e depois diminui a dose quando o paciente começa a melhorar, tá? Em depressão, eles recomendaram de 400 a 1.600 miligramas por dia e evitar o uso do SAMe à noite, porque em pessoas mais sensíveis pode dar ansiedade e o paciente brigar com o sono, tá bom? E ao longo do dia dividir as doses. Começo da manhã, final da manhã, começo da tarde, final da tarde, por exemplo. Tá bom? Claro que aí essas doses passadas pelos links são as doses máximas diárias. E para osteoartrite falaram em 200 a 1.200 miligramas por dia. Mas atenção, 2 avisos importantes. O SAMe não deve ser usado em quem tenha carência de vitaminas B6, B9, que é o ácido fólico, B12, tá? E muitas vezes tem que ser usado junto com a betaína. Por quê? Porque se o paciente tem carência desses fatores e você dá o SAMe, ele pode aumentar a homocisteína, que é um pseudoaminoácido tóxico em excesso para o metabolismo, tá bom? Mas para pessoas que tenham um problema de homocisteína alta, por falta de SAMe, tem todo o resto e bons hábitos de vida, ele pode ser a pecinha que faltava para diminuir a homocisteína. Na dúvida, muitos médicos e nutricionistas prescrevem tudo junto. B6, B9, B12, betaína, acetilcisteína, SAMe, tá junto a bons hábitos de vida e muitas vezes ajuda. Mas aí o profissional não está dosando as carências específicas. E existe uma coisa chamada síndrome serotoninérgica que pode fazer com que algumas pessoas fiquem com medo de prescrever o SAMe, tá? A síndrome serotoninérgica é muito rara, mas em alguns casos, se o paciente está lá usando um antidepressivo em dose mais alta ou é muito sensível ao antidepressivo e usa o SAMe em doses mais altas e falha-se em baixar a dosagem desses dois, ele pode ter efeito do excesso de serotonina. Mas aí
retirando um dos dois ou os dois, esses efeitos costumam passar. O problema é que a síndrome serotoninérgica, que é muito rara, pode dar picos de pressão que podem levar o paciente para o pronto-socorro, ou picos de ansiedade, de mania em pacientes com bipolaridade, né? E aí pode ser interessante você ter um bom médico que saiba lidar com o SAMI para administrar bem a situação. Na minha opinião, se o paciente começa a fazer sintomas de síndrome serotoninérgica usando o SAMI, excesso de ansiedade, pico de pressão, você tira o antidepressivo e vai ficando com o SAMI, reduzindo a dose gradativamente. Mas isso vai muito do médico e do paciente, tá bom? E pacientes com transtorno bipolar tem que tomar cuidado quando forem usar o SAMI, tá? Porque o transtorno bipolar pode fazer o paciente usando o SAMI em altas doses ir para o polo da mania, hiperexcitabilidade. Aí é só diminuir o SAMI que isso passa. Ícaro, qual o melhor horário para tomar o SAMI? De preferência de dia, tá? Longe de refeições com bastante água, tá certo? E em cápsulas que tenham revestimento entérico, ou seja, só vão abrir nos intestinos. Senão pode dar um enjoo, uma náuseazinha, mas nada demais. Eu já testei, tá bom? Eu testo muita coisa para poder saber falar para vocês. Só não testo estrogênio, né? Claro, porque eu sou homem. E progesterona em altas doses, óbvio. Mas o SAMI ele é bem seguro mesmo, tá? Se você seguir essas dicas. E é claro, antes de tomar qualquer suplemento, otimize o que está no icaro.med.br/questionário e no icaro.med.br/suplementação, tá bom? Porque senão você corre o risco de jogar seu dinheiro fora, ter um monte de efeito colateral ou não ter eficácia da substância, tá bom? Então, como eu prometi para vocês, dê o like nesse vídeo, quando ele tiver postado também nos canais, comente, compartilhe o vídeo, tá bom? Porque só assim ele vai atingir mais pessoas, beneficiar mais pessoas. A gente que... eu não vivo de internet, a minha agenda no consultório vive cheia, graças a Deus. Mas eu tenho certeza que os vídeos na internet também ajudam. Mas eu não faço os vídeos com esse propósito primordial. É para ajudar o próximo mesmo, tá? E se vocês compartilharem, a gente vai ajudar mais pessoas, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o SAMI, um poderoso suplemento. Vocês devem conhecer mais sobre eles. Elucidem seus médicos, levem esse conhecimento para os seus médicos e nutricionistas, para eles poderem, estudando mais, ajudarem mais os pacientes até de forma mais natural. O SAMI é uma forma de tratamento natural, tá? Não é mais tão caro como era no passado. Hoje em dia pode ser manipulado. Se você pesquisar, você encontra SAMI de qualidade, com baixos preços. Você consegue ele importado também, tá bom? Cheque sempre a marca, procedência, forma de tomar e tudo. E eu espero que seja mais uma alternativa para ajudar vocês a viverem melhor em nome de Jesus, em nome de Deus, com bem na vida de vocês, de quem vocês amam, tá bom? Sou Ícaro Alves Alcântara, meu site é o icaro.med.br, tá? Minhas redes sociais são youtube.com/drIcaroalves, instagram.com/drIcaroalves, facebook.com/drIcaroalves. Eu atendo em Brasília, Distrito Federal. Para marcar comigo, 61 99646 7775 ou 3234 9069 e o e-mail recepção.med@gmail.com. Claro que como é um e-mail, sem o C cedilha, sem o atio. Fiquem com Deus, uma semana, uma vida abençoada para vocês. Até mais.